E aqui no estúdio comigo o deputado federal Zeca Dirceu, deputado reeleito, inclusive, na última eleição, visitando Foz do Iguaçu, conversando com sindicatos, né, deputado? Vindo de Brasília também há pouco tempo. Bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Dante, bom dia aos ouvintes, bom dia a quem está nos assistindo também pela internet. Uma alegria estar mais uma vez aqui em Foz do Iguaçu, mais uma vez percorrendo a região oeste. Eu tenho compromissos tanto hoje como amanhã em outras cidades aqui da região. Vou aproveitar o final de semana para trabalhar. Eu acabei ficando mais de 15 dias fora, né? No dia 30 de outubro eu fui a São Paulo acompanhar ao lado do presidente Lula a apuração dos votos. Depois acabei tendo reuniões em São Paulo, fui a Brasília e tenho me dedicado lá a auxiliar o presidente Lula no Congresso Nacional. Nós temos a PEC da transição para aprovar, mudanças no orçamento de 2023 e também tenho procurado, em nome aqui do povo do Paraná, acompanhar o governo de transição e o novo governo que vai surgir, né, para iniciar os trabalhos no dia 1º de janeiro. Mas estar aqui em Foz do Iguaçu, me reunir com as lideranças como eu fiz ontem à noite, prestar contas, é uma tarefa que eu venho me dedicando nos últimos anos e eu quero continuar sempre aqui, por isso a visita. Ontem o senhor se reuniu então com lideranças, sindicatos aqui na cidade, né? O que vocês conversaram, com quem foi esse encontro? Primeiro eu queria agradecer muito ao Devir, né, do Sindicato dos Servidores Públicos aqui municipais, pela organização, né, ao lado do Zé Carlos, que é dos sindicatos aqui do comércio, né, eles me possibilitaram esse momento. Estavam lá também os representantes dos eletricitários, né, o Paulo Henrique, do Sindicato da Saúde, o Paulinho, né, estava lá também o Luiz Carlos, que é do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, né, o Luizinho, que é diretor, participa do Sindicato da Receita Federal, o Arnaldo, que é do secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores de Obras Pesadas do Brasil. E estavam lá, claro, lideranças do Partido dos Trabalhadores, lideranças de outros partidos que nos apoiaram nessa última eleição, né, o Luiz e a Valentina, que foram candidatos nossos aqui em Foz do Iguaçu, pelo Partido dos Trabalhadores, a deputada estadual e a deputada federal. Foi um momento ali de eu, claro, agradecer os votos que eu tive aqui em Foz, que eu tive na região. Foi um momento de reafirmar os compromissos, né? Eu tenho uma série de bandeiras aqui, lutas que eu tenho falado em Brasília em nome de Foz do Iguaçu. E também foi o momento de eu contar um pouco como é que está, né, acontecendo lá o governo de transição em Brasília, como é que estão fluindo as decisões. Obviamente eu estou muito otimista, viu, Dante? Então eu trago aqui aos ouvintes, inclusive, boas notícias. Uma que é importante, né? Depois de 7 anos, já está decidido, o presidente Lula já anunciou, nós já estamos organizando isso no Congresso, o Brasil vai voltar a ter aumento real do salário mínimo. Ou seja, depois de 7 anos, o salário mínimo vai voltar a aumentar acima da inflação. Isso vai ser uma regra para os 4 anos, né? Continua aqui com o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Zeca Dirceu. Deputado, o senhor falava então dessa transição e da valorização do salário mínimo, né, que começa então, a intenção do próximo governo é que volte a ter ganho real acima da inflação. E aí tem toda uma questão orçamentária nisso tudo, né? O governo está de transição discutindo a PEC para aumentar o valor do Renda Brasil, que voltará a ser chamado Bolsa Família, acima de R$400, R$600, mais R$100, me parece, por filho, né? Alguma coisa assim. Como que está todas essas discussões? Tem movimentado Bolsa de Valores, fazendo o dólar subir? Como que o senhor tem visto isso tudo? Minha avaliação é que está avançando bem, né? Nós vamos conseguir ter várias decisões favoráveis do Congresso Nacional, que já prova a capacidade de habilidade política, tanto do presidente Lula como nossa, que estamos lá auxiliando a ele. E o ano de 2023 vai começar, como eu disse, com uma série de boas notícias, muito reais, muito factuais, né? Não é pouca coisa você, depois de 7 anos, voltar a reajustar o salário acima da inflação, as pessoas voltarem a ter ganho de poder de compra. E é claro que vai haver, por parte da equipe econômica, todo um cuidado para controlar a inflação, para reduzir o preço e o custo de vida, né? A manutenção, né, da transferência de renda agora, de novo, pelo Bolsa Família, com as condicionantes, as obrigações de saúde, educação, de questões sociais, de qualificação profissional, de busca do emprego, é algo importante e que vai acrescentar R$150
por cada criança que essa família que recebe o auxílio tem hoje. Então, essas famílias vão ter, na verdade, né, mais obrigações para cumprir com a educação, com saúde, com prevenção, com qualificação profissional, e ao mesmo tempo vão ter uma renda maior. Isso acaba impactando na economia real, né? A loja aqui, o supermercado, a loja de calçado, a farmácia, acaba sentindo um dinheiro a mais circulando, né? E a gente trabalha muito forte para a educação também voltar a ser a grande prioridade do país. Nós estamos lá tentando ajeitar novamente o orçamento. O orçamento da educação ele vem há 6 anos sendo reduzido. Ele vem sendo destruído, na verdade. Enquanto a arrecadação de impostos cresceu, bateu o recorde. Então nós vamos, a partir de agora, fazer com que o orçamento da educação volte a crescer ano a ano. A mesma coisa com o orçamento da saúde. Aqui em Foz, isso é impactante. Vocês têm aqui a Unila, vocês têm aqui uma Unioeste, né? Você precisa ter mais investimento público para ter pesquisa, desenvolvimento de ciência, tecnologia, inovação, ações de extensão universitária e para remunerar melhor os professores, criar condições de permanência dos alunos. Ontem, nessa plenária que eu participei aqui em Foz, estavam lá estudantes da Unila, mais uma vez, cobrando, né, buscando apoio para o restaurante universitário ser uma realidade que saia do papel, para a Unila ter estruturas próprias, né, não ficar mais dependendo de aluguel para ocupar espaços físicos, né, ou ressuscitando aquele prédio antigo, velho, ou construindo estruturas novas, como foi construído, né, o alojamento estudantil, que inclusive eu participei indicando emendas, né, para a compra dos móveis e dos equipamentos, né? Então a educação tem tudo para voltar a ser uma grande prioridade e isso impacta positivamente Foz. O orçamento da saúde tem tudo para voltar a crescer novamente ano a ano. Vocês têm aqui uma questão, né, muito preocupante, que é a situação do hospital municipal, né? Foz talvez seja uma das únicas grandes cidades, né, do Brasil, né, que sozinha banca um hospital. Isso custa muito caro, isso acaba tirando capacidade de investimento da prefeitura em outras ações. O prefeito Chico, por várias vezes, já dividiu comigo essa tarefa, com outras lideranças do nosso estado. Eu oportunizei a ele, na época que a gente estava formulando o programa de governo do presidente Lula, conversar com as principais cabeças nossas da área da saúde. Para nossa sorte, essas cabeças estão agora na equipe de transição e podem estar já em janeiro ocupando funções importantes no Ministério da Saúde. Então eu acho que a iniciativa do prefeito Chico fez com que Foz saísse na frente para resolver essa questão do hospital municipal. A Unila precisa fazer uma avaliação, tomar uma decisão se quer ou não um hospital universitário, mas de um jeito ou de outro, eu entendo que o governo do estado e o governo federal, através do Ministério da Saúde, precisa voltar a investir mais na saúde aqui de Foz, até pelas questões da fronteira. Nós já tivemos, inclusive, nos primeiros governos do Lula, programas específicos na área da saúde para municípios que são de área de fronteira receberem recursos adicionais. Eu defendo que isso volte e estou dialogando isso com a equipe de transição que está lá na área da saúde. Mas o resumo é esse, a gente tem muitas boas notícias, saúde, educação, aumento real do salário mínimo, mais transferência de renda, volta do Bolsa Família, valores maiores e um bom entrosamento, pelo menos a princípio, com o atual Congresso Nacional, que eu espero que valha também para o novo Congresso que assume dia 1º de fevereiro. Tem muita coisa para decidir também, né, deputado? Por exemplo, o senhor citou nessa situação da Unila. Tá aquele prédio parado da Unila, né, já há muito tempo, há muitos anos, e aí a orientação até então é de que a Unila construiria em outro local e ali seria devolvido aquele terreno para Itaipu, é uma doação da Itaipu para a Unila, né? E aí retomaria a Itaipu o prédio, o terreno, e aí de repente até faria escritórios da própria Itaipu ali. O fato é que tem 200 milhões que foram investidos naquele esqueleto que está ali, né? Então, de qualquer maneira, se for desistir do projeto, tem dinheiro que já foi colocado ali. Qual que é a sua opinião? Botar a Unila em outro lugar, arrumar outra área para a construção da sede própria ou retomar aquele projeto sendo adequado para que custe mais barato? Em razão da autonomia universitária, essa é uma decisão que cabe só à própria Unila, né? Aos professores, aos estudantes, à comunidade escolar, que, é claro, pode ser influenciada por qualquer pessoa que tenha opinião a respeito do assunto, né? O reitor, a reitoria, a direção da Unila já deve estar, inclusive, debatendo, discutindo isso. Da minha parte, e eu defenderei isso junto ao presidente Lula, né, haverá apoio à decisão que a Unila tomar, seja de retomar o prédio antigo, concluir a obra, né, ou escolher um outro espaço e construir novas estruturas, como foi feito com o alojamento estudantil. O que precisa ter é recurso financeiro.
Precisa ter orçamento lá que dê respaldo às universidades. As universidades estão perdendo dinheiro até de custeio ano a ano, quanto mais de investimentos. E aí entra a decisão do Ministério E o que é muito ruim é a Unila ter ficado os últimos 4 anos sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum grande investimento que poderia, por exemplo, ter construído vários blocos, né, para as estruturas da Unila, ou que poderia ter retomado aquela obra, concluído parte dela ou concluído ela totalmente. E isso é uma garantia que eu tenho tranquilidade em dar, né? Não vai acontecer isso de novo. A Unila não vai ficar 4 anos sem receber investimentos para grandes obras que possam criar uma estrutura física para que tire a Unila do aluguel, que é um dinheiro que muitas vezes é jogado fora, né? E que não permite você ir criando estruturas como essa do Hospital Universitário, que ontem os estudantes estavam lá sugerindo nessa plenária que eu participei com os sindicatos. Isso. Sobre, o senhor disse que foi para São Paulo, né, logo após o resultado das eleições, Brasília, conversou com pessoas da equipe de transição. Temos já alguma expectativa, alguma especulação sobre nomes para Itaipu Binacional? Ainda não, é muito cedo, né? Primeiro precisa ser definido quem vai ser o ministro das Minas e Energias, né? Tem uma equipe de transição montada, majoritariamente formada por técnicos. Se eu não me engano, a única figura política é o senador do Rio Grande do Norte, o Jean Paul, que é inclusive também do Partido dos Trabalhadores, é um especialista em energia, em gás, tem toda uma história, né, dentro desse setor, antes de ser uma figura política, antes de ser senador pelo estado do Rio Grande do Norte. Eu estou lá acompanhando, dialogando com eles, né, claro, disponível para colaborar, para contribuir, mas eu acho que é uma decisão que ainda vai levar muitos dias. Eu imagino que os ministros devem ser decididos ali pelo dia 10, 20 de dezembro, né, e eu imagino que os cargos, né, que cada ministério dispõe, como o da Itaipu, sejam decididos a partir do dia 1º de janeiro, quando sim os ministros tomam posse, o governo começa a funcionar, né? Mas nós estamos lá, é claro, chamando a atenção e sempre destacando a importância que Itaipu tem para Foz do Iguaçu, a importância que Itaipu tem para o oeste do Paraná, para os municípios lindeiros. Eu vi que os prefeitos estão novamente se mobilizando, né, para criar um documento que explique a importância da continuidade dos royalties, o quanto que seria desastroso, né, se o que está previsto no tratado em 2023 aconteça, né, chegue ao fim a transferência dos royalties. Então eu tenho dialogado com os prefeitos, vou inclusive a convite da AMP, né, instituição importante, né, que reúne todos os prefeitos do nosso estado, né, vou estar lá participando do evento que eles estão fazendo em parceria com o governo do estado, até porque já fui prefeito 2 vezes, né, da minha cidade, Cruzeiro do Oeste, fui um dos vice-presidentes, inclusive, da AMP, da Associação dos Municípios do Paraná. Então tem temas, né, da Itaipu que tem muita relação direta aqui com a realidade local, que é claro, a gente está sempre lá salientando, destacando, alertando, né? A Itaipu é importante para o Paraná, até porque ela repassa royalties ao governo do estado também. Ela está executando grandes obras de infraestrutura. Essa semana mesmo eu conversava com algumas pessoas que estão lá na outra área, que é a área de transporte, de infraestrutura, né? E falava para eles, ó, vocês precisam observar que quem está financiando as grandes obras de rodovias, a ponte, obras de infraestrutura de transporte do Paraná, não é nem o governo federal e nem o governo do estado, é a Itaipu. Então eu sempre que tenho oportunidade, estou lá alertando, estou lá colaborando, contribuindo com a equipe de transição nos temas que são importantes para o Paraná. Acho que essa é a minha função como deputado federal, como também ajudar o governo de transição, o presidente Lula, nas questões que dependem do Congresso, como é a PEC da transição, que a gente tem aí auxiliado muito para, como eu disse, janeiro já começar com boas notícias, com mudanças reais, positivas na vida das pessoas. É muito que os moradores de Foz se perguntam agora é sobre essas obras e continuidade de outras, né? Não existe risco de paralisação de obra, que a obra vá parar, que fique parada, né? O próprio presidente Lula, em entrevistas que deu aqui no Paraná, falou que acha que é positivo, né, a Itaipu estar investindo em grandes obras, mas que isso não é incompatível com a Itaipu ter programas na área ambiental, programas na área social, programas na área cultural, esportiva, mais amplos, como já teve no passado. Voltar a tratar os indígenas, voltar a tratar os pescadores, né, de uma maneira de cooperação, né? Então, eu acho que a Itaipu ela pode, sim, no futuro breve, continuar fazendo grandes obras
e retomar um conjunto de investimentos em programas, em ações continuadas que impacte a vida das pessoas na questão do meio ambiente, na questão social, na questão cultural, na questão do lazer, do esporte, do ambiente, né, que os lindeiros, que Foz do Iguaçu precisa ter para o povo poder viver bem e para o povo ser feliz. Até porque com o pagamento da dívida, né, do empréstimo para a construção da usina pago, vai sobrar dinheiro para isso e muito mais. Nos últimos anos, o caixa da Itaipu já veio aumentando, em razão disso, e também em razão do quanto que o dólar aumentou, né, nos últimos anos. E agora isso vai ter um passo adiante em 2023, que vai ser muito positivo e que vai permitir ao governo, à direção da Itaipu, ter ações, como disse o presidente Lula, ainda mais amplas, mas também considerando a questão ambiental, a questão social, né, a questão das relações aqui entre os municípios, entre a região. Então, acho que são duas coisas compatíveis. É um equívoco, inclusive, né, a Itaipu se dedicar apenas a fazer grandes obras e esquecer de todo o resto. O Paraná tem nomes fortes no governo do PT, né, a partir do ano que vem. O senhor é um deles, a deputada Gleisi Hoffmann, né, que está ali na linha de frente da transição. Pode ser que ela volte a assumir uma casa-chefe, né? A ministra-chefe da Casa Civil. E aí tem a presidência do PT também. Já se especula essas movimentações, a Gleisi assumindo algum ministério, a presidência do PT deve ficar com quem? O senhor é um dos prováveis candidatos? Tem seu nome à disposição por lá? Estou muito novo, eu acho que eu não tenho nem idade para isso ainda, não fiz 45 anos ainda. É claro que essas conversas acontecem, elas são naturais, mas são decisões que dependem muito, né, de uma decisão exclusiva do presidente Lula. Ele está, inclusive, voltando de viagem, vai ficar agora, acho que 1 dia, 2 dias em Portugal, tem encontro com o próprio presidente, primeiro-ministro de Portugal, e ele estando aqui no Brasil, é claro, a gente vai estar sempre dialogando com ele, colocando as nossas sugestões, e obviamente a gente quer que o Paraná seja lembrado, que o Paraná, como já teve no passado, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, o Paraná volte a ter, né, ministros do Paraná, né, o Paraná volte a ter gente do Paraná dentro da Itaipu. Eu acho que esse é um pleito natural, né? E é claro que a Gleisi, por ser presidente nacional do PT, por já ter sido ministra, ter sido senadora, ela desponta como um nome muito importante, tanto é que está lá, ajudando a coordenar toda a parte política, a relação com os demais partidos, né? Hoje há um leque muito grande de partidos, eu acho que já passa de 10, talvez 12, 14 partidos que estão, né, se relacionando com a transição, preparando para estarem junto do governo. Então a Gleisi já tem um papel muito grande, né? E é claro que, caso ela venha a ser ministra, nós vamos cuidar, né, da sucessão do PT dentro de um processo coletivo de decisão, né? O nosso estatuto prevê que o Diretório Nacional, que cada um dos seus 40 e poucos membros, né, decidam quem vai ser o novo presidente, assume o vice-presidente de forma temporária, por 30, 60 dias, depois tem uma eleição, tem voto, e o PT tem processo de eleição direta. Ele está programado, inclusive, para o final de 2023. Então, no final de 2023, todos os filiados vão poder votar para escolher os dirigentes municipais, estaduais e também o novo Diretório Nacional e a nova presidência. Então, é um processo que, para nós, ele não é novidade, ele é muito natural, mas é claro, a gente fica ansioso, né? Fica com expectativa, né? E como falei, torcendo para que os paranaenses ocupem posições importantes. Acho que nós já temos 6 ou 7 paranaenses que estão lá compondo a equipe de transição nas mais diferentes áreas. O nosso estado, do que depender de mim como deputado federal, vai voltar a ser lembrado na hora da ocupação dos espaços políticos, tanto lá em Brasília como até mesmo aqui no Paraná. Muitos espaços foram ocupados por pessoas que não são daqui do estado, que não conhecem a realidade do nosso estado, e é claro que isso causa um prejuízo. Tá certo. Ô, Zeca, o PSD ele vai fazer parte do governo, né, como apoio, mas aqui no estado nós temos o governador Ratinho Júnior, que é do PSD, e me parece que ele deve ficar mais uma espécie de oposição, né, até porque ele fez campanha para o candidato Bolsonaro, né, presidente atual. Como que deve ser essa relação do estado do Paraná com o governo federal a partir do ano que vem? Eu espero e vou trabalhar para que seja boa, para que haja sinergia, para que haja cooperação, e espero que essa previsão não se concretize, que o governador não se porte como uma figura de oposição, né? Eu acho que um governador, seja ele de qual partido for, de qual estado for, ele precisa ter com o presidente eleito uma relação de parceria, de cooperação, de entendimento, de diálogo, e eu espero muito que isso vá acontecer, né? Vou fazer esforços junto ao próprio governador Ratinho
vou fazer esforços junto ao próprio presidente Lula para que eles voltem a conversar, estabeleçam um diálogo. Quem ganha é o povo do Paraná, quem ganha é o Brasil pela importância que o Paraná tem. Você acabou de lembrar aqui, o Paraná voltou a ser, né? Já tinha sido no passado, voltou a ser novamente a quarta maior economia do nosso país. Da parte do presidente Lula, as falas deles são muito claras, né? Ele quer restabelecer a paz no país, inclusive junto com a opinião pública, com a população, independente de quem votou em quem. Ele quer retomar o diálogo, o entendimento e a harmonia entre os poderes, entre os entes da federação. Eu tenho visto as falas dele sempre lembrando do papel dos governadores, da importância dos governadores. Ele falou isso lá na COP27, no Egito, sempre lembrando da importância dos prefeitos. Eu estou indo lá agora no evento dos prefeitos, vou me encontrar com muitos prefeitos, né? Então, eu acho que da parte do presidente Lula, está evidente que há uma disposição muito grande com todos os governadores para o diálogo, para o entendimento, independente de qual papel cada um teve no momento da disputa eleitoral. Eu sempre pratiquei a política entendendo que a disputa eleitoral é uma coisa, cada um tem que ter seu lado, tem que ter posições firmes, eu sempre tive, né? Mas passada a eleição, isso tem que ser deixado no segundo plano e tem que estar sempre à frente o interesse da população, o interesse dos municípios, dos estados, o interesse do país. A minha tarefa lá em Brasília vai ser essa, de construir pontes, de estabelecer diálogo e de buscar fortalecer qualquer tipo de cooperação que possa ser bom para gerar emprego, para fazer o Paraná crescer, para trazer para cá investimentos, para resolver problemas que o Estado tem. Eu vi o governador dizendo, por exemplo, que a Ferroeste é uma prioridade grande e que ela depende do governo federal para que ela possa avançar, até porque tem uma decisão pendente lá no IBAMA. Eu imediatamente já estou defendendo isso, já estou apresentando isso ao presidente, já estou apresentando isso a quem está lá na área ambiental, né, na equipe de transição, porque a gente quer que o Paraná dê certo e a Ferroeste é uma ferramenta importante para diminuir custos, para aumentar a capacidade de produção e para gerar emprego, gerar renda, que é o nosso grande desafio. Falando nisso, vocês devem tentar mudar a nova concessão do pedágio do Paraná. Primeiro, nós estamos trabalhando muito, né? O Arilson, que é coordenador da frente contra o pedágio aqui no Paraná, ele é presidente do PT do Paraná, é deputado estadual, ele esteve lá em Brasília essa semana, né? Já se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin e já alertou, né, que a ANTT não pode agora, no apagar das luzes, no final do ano, fazer uma nova concessão do pedágio. Até porque esse processo não consegue ser concluído até 31 de dezembro. E óbvio que se a ANTT tentar fazer qualquer coisa às escondidas, na calada da noite, nos últimos dias do ano, o governo eleito vai ter que estabelecer uma relação com a ANTT ou buscar medidas judiciais, né, para anular qualquer tentativa de um novo pedágio no Paraná, né? Eu sou contra o pedágio, acho que essa história no Paraná já trouxe muitos prejuízos ao nosso estado, né? E se for haver algum modelo de pedágio, não pode ser esse modelo que está colocado hoje, que cria 15 novas praças de pedágio e que torna para a população, né, o pedágio ainda mais caro do que ele já é hoje, porque não adianta reduzir a tarifa em uma ou outra passagem se você vai ter 15 novas pela frente, no final a viagem vai acabar ficando muito mais cara. Então a gente está alertando lá o TCU, alertando a ANTT, alertando o governo federal para que não faça nada no momento de fim de governo, porque nós vamos já no dia 1º de janeiro trabalhar para anular qualquer decisão. Tá certo. 9h32, deputado Zeca Dirceu, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Um abraço a todos, um bom dia.